Êxodo 20, versículos 1 a 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Oremos. Pai amado e bendito, te agradecemos pela igreja reunida nessa manhã, pela tua presença que já pudemos desfrutar, Deus, pelos louvores, orações, pelas ofertas, e peço a ti que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos dê direção, nos dê temor e reverência ao teu santo nome, e que possamos ser edificados no poder do teu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Irmãos, aqueles daqui entre nós que têm filhos já passaram pela tarefa de dar nome aos filhos. E talvez se você não tem filhos, mas você acompanhou alguém. Eu lembro uma vez que um casal da freguesia, a irmã estava muito resoluta a dar um nome para sua filha, que eu e a Tatiana, a gente não achou que ia ser muito legal, era um nome assim um pouco diferente, para dizer o mínimo. E aí a gente insistiu, é um casal muito próximo, amigo, né? Não foi uma ordenança, não foi uma recomendação pastoral, foi amigos próximos. A gente insistiu tanto que a gente conseguiu dissuadir de mudar o nome da filha e acabou jogando para o segundo nome. Ficou o segundo nome, mas pelo menos não foi o primeiro nome. E aí acho que isso, talvez ela venha nos agradecer no futuro, porque acho que a sua mãe não estava sendo muito feliz na escolha, embora tivesse um significado bonito. Mas se você tem filhos ou você já acompanhou algum familiar, algum amigo, algum parente que vai ter um filho, sempre tem essa expectativa, qual o nome que você vai dar para o seu filho. E a gente busca, né? Quem, assim como eu, nunca entrou na internet e buscou o significado dos nomes, eu tinha muita vontade de dar ao meu filho primeiro o nome de Daniel, e Deus nos deu essa graça de ser o Daniel, que significa Deus é o meu juiz, ou Deus é a minha justiça. Raquel significa mansa, o nome profético, né, Patrícia? Teu também? Você escolheu esse nome? Tá vendo? O nome nem sempre bate com a realidade. Cordeira, ovelha do Senhor. João é aquele que... exatamente. A gente segue pela fé, abençoando as nossas filhas e dando o nome ali pela fé, né? Que elas são uma bênção, mas são uma bênção ativas, assim, agitadinhas, né? Então, a gente pensa, né, o nome que vai dar para os nossos filhos, isso é algo importante, porque os nomes têm significado, eles nos representam. A gente se apresenta pelo nome, prazer, meu nome é tal, nosso nome significa alguma coisa. E isso é importante, na Bíblia não é diferente. É claro que o seu nome não é decisivo para a sua vida. A gente vai ver um exemplo claro aqui no Antigo Testamento. Já falei isso aqui na igreja, senão eu teria problemas, porque meu nome, né, vem de Philos, Hippos, Felipe, Philos, Hippos vem de hipopótamo, de hípica,
tem a ver com cavalo, e filos é de amizade. Então, meu nome significa amigo dos cavalos. Então, eu dificilmente conseguiria amigos se me levasse meu nome muito à risca, que ninguém ia gostar de ser chamado de cavalo para ser meu amigo. Então, nem sempre o nosso nome, né, representa exatamente... Alguns acham que eu não sou amigo, eu sou o próprio cavalo, mas isso aí, um parêntese à parte. Mas nem sempre o seu nome significa exatamente o que você é, né, como citamos agora o exemplo das meninas, que não são tão mansas assim, embora o nome delas signifique isso, mas a gente ora para que sejam mais mansas, né, Patrícia? Vamos chegar lá. Então, hoje a minha esposa não está aqui falando sobre filhos, porque está tendo um retiro de esposas de pastores, uma iniciativa muito legal da denominação. Então, sexta-feira, eu fui lá para Teresópolis deixá-la lá, e ela volta hoje à tarde. Uma iniciativa muito legal. Ore por isso, que as esposas dos pastores recebem uma carga muito pesada, o ministério é pesado, e a irmã Fátima falava isso no último jejum. Precisamos orar pelas esposas dos pastores, e um grupo de esposas está reunida lá no hotel em Teresópolis, encerrando hoje esse retiro, por isso que ela não está aqui. Mas, voltando aqui, a Bíblia fala da importância do nome. Por exemplo, Abraão era chamado Abrão. Abrão significa pai exaltado, ou pai que é louvado. E aí o seu nome foi mudado para Abraão. Entrou só uma letrinha no hebraico, que já mudou o nome dele de Abraão para Abraão, que significa pai de uma multidão. Deus mudou o nome dele para dar um significado que tivesse relação com o seu nome, o seu chamado, aquilo que Deus havia prometido a Abraão. Jacó, esse nome, Yaakov no hebraico, está conectado a uma palavra que significa calcanhar, é Kev. Então, quando Jacó saiu com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, seus pais deram esse nome que vem de Kev, Yaakov, Jacó, que significa aquele que segura o irmão pelo calcanhar. Alguns entendem como usurpador, como aquele que faz algo errado. E aí, quando ele teve encontro com Deus, ele agarrou não o calcanhar do seu irmão, mas agarrou o próprio Senhor, Deus mudou o seu nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus, exerce influência, e assim deu o nome a toda a nação, todo o povo de Israel. Josué, talvez você não saiba, ou não tenha se atentado para isso, mas o nome de Josué era Oséias. Se você ver lá no livro de Êxodo, vai falando de Oséias, filho de Num, é o Josué. Oséias significa salvação, enquanto Josué significa Yahvé é a salvação. Então, na Bíblia, nós temos exemplos como esse, existem outros, de pessoas que receberam um nome que tinha um significado e tinha uma conexão com o chamado, com o propósito de Deus para aquela vida. Isso, como eu disse, não quer dizer que o teu nome é uma sina. Se o teu nome significa algo ruim, né, tem pessoas aqui na igreja, a gente já teve uma irmã com esse nome, Maria das Dores. Então, é uma pessoa que vai sofrer a vida inteira, não necessariamente, ela pode ser alcançada pelo Senhor e continuar com o seu nome e ter uma vida abençoada e feliz. Há um exemplo na Bíblia, vai em 1 Crônicas 4. No próprio Antigo Testamento, nós temos um exemplo de alguém que recebeu um nome não muito agradável. É como se o nome fosse José das Dores de Parto, o nome desse varão, em 1 Crônicas 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Versículos 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. É curioso, só para te estimular na leitura bíblica, estamos no meio de 9 capítulos de genealogias, porque o livro de Crônicas foi escrito para o povo de Israel, povo de Judá, quando estava voltando do exílio. Então, eles precisam conhecer a sua história. Estavam voltando de 70 anos de exílio na Babilônia, e aqui, 1 e 2 Crônicas foram escritos nesse contexto. Então, eles precisam conhecer a sua história, de onde eles vieram, as suas origens familiares. Então, há 9 capítulos de genealogia no início do livro de Crônicas, e aí, no meio desse, há essa, como outras pérolas, que eu vou ler agora, 1 Crônicas 4, 9. Jabes foi mais o quê? O que está escrito aí? Foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. Jabes significa, se assemelha à palavra hebraica para dor, ou então, assim, com sofrimento, pari essa criança, com dores dei à luz. Dizendo, porque com dores dei à luz. E olha o que aconteceu no versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E leia comigo o final do versículo 10. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Vamos ler mais, vamos ler toda a oração de Jabes, esse final do versículo 10. Lê todo o versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território,
que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. O que ele tinha pedido. Então, com isso nós aprendemos? O nome, em toda a Bíblia, como vemos aqui nesses exemplos do Antigo Testamento, ele tem um peso. Deus leva em consideração o nome que nós damos para os nossos filhos, o nome que nós temos, mas ele não é uma sina. Se você tem um nome que tem um significado estranho, você está condenado a ter uma vida correspondente àquele nome. A história de Jabes nos mostra que não é bem assim. Mas há algo importante com o nome. Agora, eu te perguntar, quem deu o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Quem deu o nome de Jesus a ele? Alguém lembra? Vamos lá em Lucas, capítulo 1, para responder essa pergunta. Eu não mencionei, mas irmã Miralva, bom tê-la conosco essa manhã, mãe do diácono Marcos, que faz aniversário hoje. Ele não contou, ele ministrou louvor com tanta alegria, e é aniversário dele hoje. A mamãe está aqui, do lado da esposa dele. Família querida do Senhor, vamos orar ao final pelo diácono Marcos. Deus te abençoe, irmã Miralva, continue te dando saúde e vigor no Senhor. A glória do nome do Senhor. Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Lucas 1, 26. No 6º mês, quem? O anjo? Então, guarde aí, o anjo Gabriel. Foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará? Pelo nome de Jesus. Então, Maria e José não precisaram se preocupar como nós, pais, tivemos que nos preocupar em dar um nome. O filho já veio pronta. Na verdade, vocês conhecem meu testemunho com o João. Eu também não me preocupei com o João, porque Deus já tinha me falado ao coração que ele daria um filho, o nome dele seria João. E eu fiquei na minha. Quando a Tati engravidou, eu continuei na minha. Quando descobriu que era menino, eu contei a história. E aí a gente não teve dúvidas. O João, a gente não teve nenhuma dúvida, porque eu creio que Deus já nos direcionou a dar esse nome a ele. Mas aqui não estamos falando do meu João, por mais que eu ame meu filho, mas do próprio Salvador Jesus Cristo. Então, o anjo Gabriel, enviado por Deus, fala para Maria, o nome dele será Jesus. Então, o nome tem um peso, o nome tem uma importância. Volto a dizer, não uma sina, não algo que vai te marcar para o resto da vida e condenar os seus próximos anos, mas é algo que tem peso nas Escrituras. Estamos falando sobre os 10 mandamentos, alguns chamam de primeira tábua, os 4 primeiros, que dizem respeito à nossa relação vertical, nossa relação com Deus, e a segunda tábua, os 6 demais, nossa relação horizontal. Os primeiros, não tem outros deuses diante de mim. O segundo, não faça imagem para adoração. O terceiro, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, como estamos vendo essa manhã. O quarto, que veremos semana que vem, lembra-te do dia de sábado. E aí entra na segunda tábua, os relacionamentos, os mandamentos horizontais. Honra teu pai e tua mãe. Olha que curioso, Deus manda honrar pai e mãe antes de dar o mandamento de não assassinar, não matar. Não mate, 6º mandamento. Não cometa adultério, 7º mandamento. Não furte, 8º mandamento. Não dê falso testemunho, 9º mandamento. E o 10º mandamento, não cobice a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, nenhum bem do seu próximo. E esses são os 10 mandamentos. Hoje estamos vendo o terceiro dos 10 mandamentos. E aí volte comigo lá para Êxodo, capítulo 20, e deixe sua Bíblia aí numa posição privilegiada para você poder passear, que a gente vai dar uma boa passeada na Bíblia agora, para vermos um pouco mais sobre esse mandamento, o terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7. Leia comigo em voz bem alta, para a gente juntos acompanhar esse versículo 7 de Êxodo 20. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, nós vamos ver primeiro o terceiro mandamento ao longo do Antigo Testamento. Claro que a gente não vai ver tudo, mas por isso que eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta. A gente vai passear por alguns textos do Antigo Testamento, vendo como Deus trata a reverência devida ao seu nome no Antigo Testamento. Depois vamos ver algumas referências no Novo Testamento e, por fim, algumas aplicações práticas. Então, primeiro, Antigo Testamento e o terceiro mandamento, Novo Testamento e o terceiro mandamento, e algumas aplicações para nós. E o que isso se representa para mim hoje? O que esse mandamento tem a ver comigo hoje? Talvez você pense assim, mas não tomar o nome de Deus em vão é uma coisa mais tranquila.
Mas Deus coloca esse mandamento junto, logo após o das imagens de escultura, antes do dia de sábado, que é o dia de culto ao Senhor, que passamos para o domingo, a igreja, e há uma base para isso, veremos semana que vem, se Deus permitir. Mas por que Deus dá esse peso? Veremos o peso que Deus dá ao seu nome, primeiro no Antigo Testamento. Deus falou, não tenha outros deuses diante de mim. E aí depois ele fala, não faça para ti imagem de escultura, segundo mandamento. E agora ele diz, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. É curioso que o mandamento não é assim, não tome o nome do Senhor, seu Deus, ponto. O mandamento é como? Não tome, pode ler, o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então o mandamento não nos proíbe falar o nome de Deus, não nos condena em invocarmos o nome de Deus, mas ele nos alerta para não tomarmos o nome do Senhor Deus em vão, e o que vem depois é meio assustador. É assustador, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, há uma promessa de juízo e nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas vamos a alguns textos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Primeiro, ainda em Êxodo, volte no capítulo 3. Quando Deus revela o seu nome a Moisés. Êxodo 3, a partir do versículo 12. Êxodo 3, 12. Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Então Deus se revela como Yahvé, o eu sou, porque ele é, não tem como definir, ele sempre existiu, ele é, ele sempre existirá, ele é o Deus eterno, ele é o único eterno, né? Nós seremos um dia imortais, mas um dia nós nascemos, um dia nós fomos criados, mas Deus é eterno, ele sempre existiu, ele é o eu sou. Então Deus revela o seu nome a Moisés, naquele episódio marcante da sarça ardente. Mas o que acontece se alguém violar o nome de Deus? Como eu falei, os 10 mandamentos apresentam o que não fazer. E aí, ao longo do restante do livro de Êxodo, do Levítico, também em outros textos aqui do Antigo Testamento, vemos o que acontece quando alguém viola o que Deus mandou. E para isso, agora vamos para o livro de Levítico. Avance aí um pouco na sua Bíblia. Próximo livro, Levítico, capítulo 18. Um livro que muitos cristãos têm um pouco de dificuldade de ler, realmente é um livro denso, mas que tem ensinamentos muito preciosos, e é a palavra de Deus, nós precisamos conhecer. Levítico 18, 21. Fique esperto aí com a sua Bíblia, que a gente vai atravessar alguns textos de Levítico, e depois outros textos do Antigo Testamento. Levítico 18, 21. Diz assim, e não entregue nenhum dos seus descendentes para que se dedique a Moloque, e não profane o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Você deve lembrar que Moloque era um deus falso, um deus pagão, que algumas de suas rituais, a Moloque era uma estátua grande que era colocada brasas vivas, e ela tinha umas mãos, assim, aquela estátua que ficava incandescente, e eles colocavam bebês ali para morrerem consumidos pelo fogo. Algo horrível. Daí vem a expressão moleque, por isso que eu não acho que é muito adequado você chamar seu filho de moleque, ou chamar qualquer criança de moleque. Estou dizendo com isso que você está amaldiçoando aquela criança, mas a origem da palavra moleque é bem inconveniente, porque remete a esse deus falso Moloque, que inclusive reis de Israel, como o péssimo rei Manassés, dedicaram seus filhos a esse rei, queimando-os no fogo. Não muito diferente do que vivemos hoje, pois hoje muitos querem que as mães não coloquem seus filhos nos braços de Moloque, mas numa clínica para tirarem sua vida ainda no ventre, que nós entendemos que ali já é uma vida. Então o aborto nós entendemos que é o culto a Moloque dos nossos dias, como alguém já disse. E Deus fala o quê? Não entregue nenhum dos seus descendentes para Moloque, não profane o nome do seu Deus. Então Deus coloca o nome dele em evidência ao falar desse ato bárbaro de entregar crianças para serem queimadas pelo fogo. E há algo terrível que dizem que eles tocavam tambores em volume bem alto para que não fossem ouvidos os gritos das crianças enquanto fossem sacrificadas a Moloque. Pessoas do povo de Deus fizeram isso. Então, não despreze o potencial que há em nosso coração para a maldade. Pessoas ficam abismadas quando veem certas coisas que acontecem na mídia, certas barbaridades.
nós temos um potencial para o mal muito grande. E por isso precisamos que o Espírito Santo guarde os nossos lábios, guarde o nosso coração, guarde-nos de fazer coisas terríveis, como israelitas que diziam temer a Deus fizeram, por exemplo, consagrando seus filhos a Moloque. Mas o que a Bíblia diz? Isso feria a santidade do nome de Deus. Vai agora no capítulo 20, aí em Levítico mesmo, falando mais sobre Moloque ainda. Levítico 20, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um dos seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. De novo, Deus conecta uma adoração bizarra, trágica, ao Deus Moloque com uma ofensa ao nome do Senhor. Irmãos, a gente às vezes leva as coisas um pouco de uma forma mais relaxada, mas ao adorarmos outros deuses, nós estamos ferindo a santidade de Deus. O nosso Deus é santo, santo, santo. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você assiste. Hoje em dia, boa parte da cultura está totalmente alheia às coisas de Deus, ofende as coisas de Deus, e muitos cristãos consomem isso tranquilamente e não veem que pode estar ofendendo ao nosso Deus. Cuidado com o que entra pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, com o que você assiste na sua casa. Que, claro, aqui era algo muito pior, as pessoas entregando seus filhos a Moloque, mas há um culto satânico em muitas das séries e filmes que são exibidos hoje, tranquilamente, inclusive para crianças. Cuidado com o que os seus filhos assistem. Há muitos conceitos terríveis de magia e coisas que oferem a família dentro de seriados, de filmes, de desenhos animados, para destruírem a família, para destruírem a mente das nossas crianças. E Deus fala que o culto a Moloque feria o seu santo nome. Agora, volte para o capítulo 19, ainda em Levítico. Deus condena algo aqui também relacionado a isso, Levítico 19, 12. Diz assim: não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. A gente vai falar mais um pouquinho sobre juramentos daqui a pouco, mas olha como Deus trata com seriedade o que sai dos nossos lábios. Irmãos, Deus leva muito a sério o que a gente fala. Eu vou falar mais um pouquinho daquilo daqui a pouco sobre isso. Então devemos tomar muito cuidado. Seguindo agora, vai lá para o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1. Esse é fácil de achar, que é só você ir lá para Mateus e voltar um pouquinho. Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Malaquias 1, 10. Diz assim: quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. Isso é muito duro. Deus fala: eu prefiro que não tenha culto do que ter o culto que vocês estão me oferecendo, para que não acendessem em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas, mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Só até aí. Então Deus colocando o seu nome como grande e exortando o povo que estava fazendo um culto de qualquer jeito para o Senhor. Mas talvez você pense, será que no Antigo Testamento só tem coisas alertas, só tem coisas assim pesadas sobre o nome de Deus? Eu esqueci de ler um versículo, mas não vou ler agora por causa do tempo, mas registre aí se você estiver anotando, e é bom se estiver fazendo isso. Levítico 24, 16, Deus afirma que aquele que blasfemasse o nome do Senhor seria morto. Então, aquele que blasfemasse o nome de Deus deveria ser apedrejado, mostrando a seriedade, a santidade que tinha o nome de Deus e como ele não deveria ser blasfemado no meio do povo, para que isso não contaminasse. Então, talvez você pense, meu Deus, o Antigo Testamento só tem palavras duras sobre o nome de Deus, só tem palavras de juízo em relação ao terceiro mandamento. E aí, para aliviar um pouquinho, vá ao Salmo 8. Salmo 8. Versículo 1. Leia comigo em voz bem alta, Salmo 8, versículo 1. Deixa só o pessoal achar que eu estou vendo umas páginas passando ainda, então, sem pressa.
E aí deixa aberto em Salmos, que a gente vai ver outros salmos que falam da grandeza do nome do Senhor. Salmo de número 8, versículo 1, todos juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Mais uma vez, o salmo exaltando o nome do Senhor. Talvez na sua Bíblia esteja como na minha, ó Senhor, com letras de caixa alta, e Senhor nosso com letras menores. Quando aparece Senhor no Antigo Testamento em caixa alta, é uma referência ao nome dado pelo próprio Deus a Moisés e Yahvé. E com letra menor, normalmente é Adonai, Elohim, são outros nomes que são usados para se referenciar a Deus. Então, quando aparecer no Antigo Testamento, Senhor em caixa alta, no original está Yahvé, o nome de Deus, que os judeus sequer pronunciam por temor. Eles preferem falar Adonai. Eu já ouvi cânticos em hebraico, baseado nos salmos, que quando aparece o nome de Yahvé, eles cantam Adonai. Tamanha a reverência e o temor que tem em pronunciar o nome de Deus. Então, devemos ter temor ao pronunciar o nome de Deus, que é grandioso em toda a terra. Salmo 29, o salmo que exalta a voz do Senhor. Salmo 29. Talvez você não tenha se dado conta disso, mas aleluia vem do hebraico halel e yah. Halel é louvar, yah é uma redução de Yahweh, Yahvé. Então, halel e yah, louve e Yahvé. Então, quando falamos aleluia, estamos falando louvado seja Deus, louve ao Senhor. Salmo 29, versículo 2. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor na beleza da sua santidade. Pule para 96, Salmo 96. Salmo 96, versículo 2. Depois o versículo 8. Diz assim: cantem ao Senhor, bendigam o seu, proclamem a sua salvação dia após dia. Versículo 8. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus atos. E para terminar, Salmo 135, parte aí da nossa leitura bíblica, nosso plano de leitura, Salmo 135 desses dias, versículo 3. Diz assim: louvem o Senhor porque o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, o Antigo Testamento mostra a seriedade que Deus dá ao seu nome, mostra como o nome de Deus é exaltado, deve ser pelo seu povo em todas as nações, e como devemos ter cuidado para não blasfemar o nome de Deus e não deixar usar de forma irrefletida o nome do Senhor. Mas e o Novo Testamento? Será que isso encerrou com o Novo Testamento? Primeira coisa que a gente vê no Novo Testamento é a oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Como começa a oração? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Jesus já começa a ensinar-nos a orar, a dizer que devemos santificar o nome de Deus. Mas será que o nome de Deus já não é santo? Deus é santo, santo, santo. O seu nome já não é santo. Então, o que Jesus está querendo dizer ali? Nós devemos santificar o nome de Deus com as nossas vidas. Então, Senhor, que teu nome seja santificado com a minha vida, porque o Senhor já é santo, e que teu nome seja santificado na minha vida. Então, Jesus já começa essa oração dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, mostrando o peso, a seriedade que devemos dar ao nome do Senhor. Vá agora em Atos. Como eu falei, hoje a gente vai passear bastante na Bíblia. Atos, capítulo 3. A gente vê que o nome de Jesus entra ao ser revelado no Novo Testamento. Atos 3, versículos 15 e 16. Atos 3,15, diz assim, Pedro pregando: vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Deixa eu só fazer uma observação aqui, irmãos. É só até mesmo uma correção, que eu já vi pessoas orando errado na nossa igreja. Olha o que o Pedro está dizendo aqui. Vocês mataram o autor da vida. Quem é o autor da vida, segundo Pedro aqui? Quem foi morto na cruz? Jesus. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem foi para a cruz? Quem ressuscitou Jesus da cruz? No poder do Espírito. Eu já vi pessoas orando assim: Pai, obrigado que o Senhor foi para a cruz. Não foi o Pai que foi para a cruz. Não estou dizendo que Deus não vai receber a sua oração, porque Deus conhece o nosso coração. A gente erra muito. Se fosse assim, Deus não ia receber quase nada que a gente faz.
Mas já que tem essa oportunidade didática, nós oramos ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito. Então nós temos que orar, agradecer, porque o Pai... Você pode orar, Senhor, obrigado porque enviou seu Filho. Inclusive, vamos na escola dominical falar sobre o Evangelho de João, né, aquele texto marcante, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, João 3,16. Então você pode orar, Pai, obrigado que o Senhor entregou o seu Filho, obrigado que seu Filho morreu na cruz em meu lugar, mas não ore, Pai, obrigado que o Senhor morreu na cruz. Há questões teológicas, aí alguns entendem que Deus morreu na cruz ali, é uma questão mais complexa, mas na economia da Trindade, quem foi para a cruz foi o Filho, quem ressuscitou o Filho foi o Pai, e quem habita e nos convence hoje é o Espírito Santo. Parecem detalhes, irmãos, mas se a gente não atentar para isso, daqui a pouco a gente está fazendo um monte de coisa, e os nossos filhos estão orando de forma confusa, então nós oramos ao Pai, no nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Você quer uma boa lição sobre oração nesse sentido? Leia João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Veja como Jesus se dirige ao Pai ali e como nós devemos nos dirigir somente no nome de Jesus. Mas voltando aqui, Atos 3, versículo 12. Aí, versículo 13 vai dizer... Atos 3, desculpa, 15. Obrigado, Carlinhos. Alfredo. 15, perdão, e 16. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Só até aí. Então, pela fé no nome de Jesus. E vai agora para o capítulo 4 de Atos. Atos 4, 11 e 12. A declaração mais incisiva ainda. Atos 4, 11. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o nome de Jesus é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então, o terceiro mandamento se aplica a nós, ao nome de Jesus. Não devemos usar o nome de Jesus de qualquer maneira. Vou falar daqui a pouquinho sobre falar das aplicações. E agora vai para Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Se alguém não está anotando e quiser essas referências depois, me peça que eu passo. Filipenses 2. Efésios, Filipenses. Versículos 10 e 11. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é um bom texto para você usar, se for abordado por um testemunho de Jeová. Eles vão falar, mas Jesus não é Deus. Jesus é quase Deus, mas ele não é Deus. Ele é um semideus, ou alguma coisa do tipo. Só que esse versículo é uma citação de Isaías 45, que fala do Senhor ser todo o joelho dobrado diante dele. Então, se nós lemos isso aqui, entendemos que todo o joelho vai se dobrar diante de Jesus, diante do seu nome, e ele não é Deus, estamos praticando idolatria. Jesus é Deus. Então, por isso que nós podemos usar o nome de Jesus e dizer que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. Então, olha o peso que há do nome de Jesus no Novo Testamento. Jesus advertiu contra os juramentos, lá em Mateus capítulo 5, não jurarmos, mas que o seu sim seja sim, o seu não seja não, porque as pessoas usam o juramento, às vezes, para fazerem coisas que convêm. E Tiago fala sobre isso também, em Tiago 5,12. Avance aí para a epístola de Tiago. Tiago 5,12. A palavra de Tiago aqui muito parecida com a de Jesus em Mateus 5. Tiago 5,12 diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Então, o cristão tem que ter uma palavra reta. O cristão não manda letra. A gente não tem que ficar falando uma coisa querendo dizer outra. A gente tem que falar o que é ou não fala. Ou não fala nada, ou fala o que tem que ser dito, sem ser como é que se chama? Aquele super sincero, né? Que fala o que dá na cabeça. Aí é falta de sabedoria. Fere as pessoas, magoa e tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente ou fala o que quer falar, ou não fala. Porque o seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. Agora, ele está condenando aqui todo tipo de juramento, nós entendemos que não. E o Catecismo de Heidelberg, que eu já tenho citado, até foi tema, foi falado na nossa reunião de homens quinta-feira, que foi muito abençoadora. O Catecismo de Heidelberg fala que podemos fazer juramentos em nome de Deus quando as autoridades o exigirem ou quando for preciso,
para manter e promover a fidelidade à verdade. Nos Estados Unidos tem muito esse hábito. Os presidentes, quando vão tomar posse, acho que eles botam a mão em cima da Bíblia e fazem um juramento. Esses juramentos nós entendemos que podem ser feitos, que não ferem o que a Bíblia está dizendo aqui, que é o juramento falso, você usar o nome de Deus para fazer algo que não seja da vontade do Senhor. Para concluir, irmãos, algumas aplicações. Vimos que o nome de Deus é exaltado no Antigo Testamento, que o Antigo Testamento fala que devemos ter cuidado em usar o nome de Deus. O Novo Testamento mantém isso e coloca o nome de Jesus como um nome que deve ser exaltado também. E algumas coisas que a gente deve tomar cuidado. Primeiro, o próprio Senhor Jesus, eu não vou abrir por causa do tempo, mas lá em Mateus capítulo 12, ele diz assim, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, a primeira coisa que a gente deve tomar cuidado, independente do nome do Senhor, isso aqui não são palavras do Catecismo de Heidelberg, do Catecismo de Westminster, ou do Bispo Walter, ou minhas, são palavras de Cristo Jesus em Mateus 12, 36 e 37. No dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Meu Deus! Isso devia nos fazer tremer, ainda mais se você, assim como eu, fala muito. Eu estou até falando menos, e cada vez menos. Eu acho que quando eu estiver lá para os meus 70 anos, acho que eu vou abrir a boca só para dar oi, tchau, bom dia. E cada vez a gente fica eu vou pensando que é mais jogo falar cada vez menos. Seguir o conselho de Tiago, que diz que a gente seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Então, cuidado com o que você diz. Jesus mostra que há peso nas nossas palavras, e a gente deve refletir. Às vezes, uma palavra mal colocada, uma ênfase mal dada, fere pessoas, constrange irmãos, gera dores. Claro que tem muita gente que é sensível demais, aí você não tem o que fazer. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa fica ferida porque é sensível. Inclusive, eu ouvi um pastor, depois eu vou compartilhar com os homens, que ele falando assim, que o pessoal hoje é muito mimizento. Ele falou, se você gosta de mimimi, compre um gato gago. Eu achei aquilo muito engraçado. Que o gato vai ficar miau. Então, se tu gosta de mimimi, compre um gato gago que vai ficar miau para você. O pessoal hoje é muito cheio de mimimi, qualquer coisa que fala ofende, chateia e tudo. Mas tem horas que a gente dá motivo mesmo para as pessoas aborrecerem, se aborrecerem conosco, e a gente tem que tomar cuidado, porque Jesus nos fala que toda palavra inútil, imagina o nome do Senhor, imagina o nome de Deus. Como isso é aplicado na prática? Um autor que eu já citei aqui, Hans Heifler, fala que muitas pessoas abusam do nome do Senhor inconscientemente. Na cultura brasileira, as expressões meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunho, juro por Deus, tornaram-se tão frequentes e populares que as pessoas se acostumam. Mas não deve ser assim, irmãos. Então não use o nome de Deus para qualquer coisa. Ele falava, chama a vaga no estacionamento, glória a Deus, aleluia, está amarrado em nome de Jesus. Cuidado com esses jargões de crente. Tenha mais temor na hora de usar o nome de Deus, que aquilo que é muito usado sem refletir torna-se banal. E o nome de Deus e o nome de Jesus não podem se tornar banais, irmãos. Não podemos usar o nome de Deus ou o nome de Jesus como algo que a gente fala de qualquer maneira, como, que bom. Claro que a gente deve exaltar, glorificar, dar aleluia, louvar o nome de Deus, mas você entende o que eu estou falando. É quando vira uma coisa casual. Cheguei na lanchonete, o joelho que eu queria acabou de sair do forno, você fala, Deus é bom, Deus me abençoou. Pode ser que Deus tenha te abençoado mesmo com o joelho quentinho, gostoso, que é bom, mas cuidado para não usar o nome de Deus de forma irrefletida. Cuidado com essas expressões que as pessoas usam de forma tão tranquila, como se fosse, mas falam o nome de Deus como se fosse qualquer outro nome. Nós devemos tomar cuidado com isso. E um outro autor, o Kevin DeYoung, alerta para 3 coisas que a gente deve tomar cuidado no uso de Deus. Não usar o nome de Deus com o que é falso, com o que é fútil, que não é autêntico. 3 palavras. Quer dizer, a segunda são 2. A última. Falso, fútil e o que não é autêntico. O que é falso? Pessoas que usam o nome de Deus para reforçar coisas que elas querem. Deus me disse isso, Deus me falou, e eu creio que Deus fala hoje. Somos uma igreja pentecostal e cremos que Deus fala. Temos orado para Deus dar dons de sabedoria, de conhecimento a irmãos e irmãs aqui em nosso meio. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Se você sentir um impulso do Espírito Santo, eu creio que Deus está me direcionando a falar alguma coisa com essa pessoa, fale de outra forma. Fala, eu estava orando por você e me veio isso ao coração. Olha, eu creio que Deus está te alertando para isso. Às vezes a forma de falar faz muita diferença. Quando você fala, Deus disse, não tem como refutar, irmãos. Porque se Deus falou, ninguém pode dizer o contrário. Que Ele é Deus. Se Deus falou, é isso, quem vai dizer que não é? Mas se não for, a gente tem que ter temor, irmãos, porque a Bíblia é muito dura com pessoas que falam coisas em nome de Deus que não são da parte de Deus. Leia Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, que você vai entender isso. Então, muito cuidado.
Em sair falando, Deus disse, Deus falou, cuidado com isso. De repente você fala, eu estou sentindo um impulso do Espírito Santo, eu creio que é Deus te direcionando, Deus falando. Vá com calma, vá devagar com a louça, como diz o ditado. As pessoas, às vezes, na boa intenção, fazem um uso falso do nome de Deus, ou às vezes nem na boa intenção. Às vezes querendo constranger alguém, forçar, que você fala para alguém, Deus me falou, como a gente ouviu histórias, né, de pessoas chegarem e falar, Deus me disse que você tem que casar comigo. E aí a pessoa vai falar o quê? Se Deus falou, né, tem que casar. E tem casamentos que aconteceram dessa forma, e isso é muito complicado. Uso fútil, não faça piadas usando a Bíblia. Eu sei que é bom a gente rir, a gente brincar, eu sempre gostei de fazer piadas e tudo, mas não faça piadas usando o nome de Deus, piadas usando versículos bíblicos. Eu, às vezes, me vem alguma coisa ao coração, eu me travo, me seguro e falo, não, com isso aqui a gente não brinca, porque a gente tem que ter domínio próprio. A gente pode brincar com muitas coisas, mas não brinque com o nome de Deus, não faça piadas com versículos bíblicos. Então, não use o nome de Deus para coisas falsas, fúteis e não autênticas. Aí ele fala de uma adoração, o Kevin DeYoung, sem o coração. Às vezes a gente está aqui cantando só porque está todo mundo cantando. Peça a Deus cada vez, por isso que a gente tem dedicado o tempo ao prelúdio. Procure chegar sempre que possível na igreja, alguns minutos antes. Entre nesse lugar, fique em oração, para que seu coração seja quebrantado e você adore de coração ao Senhor. Que a gente cantar, Senhor, te quero ouvir tua voz, só porque está todo mundo cantando, olhando para o relógio, aí não acaba esse culto, não acaba esse louvor, o culto vai acabar tarde hoje. Isso também não convém, irmãos. É um uso do nome de Deus não autêntico. Você está usando o nome de Deus no meio da igreja, mas de uma forma artificial. Cuidado com isso. Então, meus irmãos, não sejamos religiosos, não venhamos a botar as pessoas na parede e sair acusando todo mundo, mas tenhamos reverência ao nome de Deus. É disso que trata o terceiro mandamento. Não tome o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Cuidado com as palavras. Eu acredito que é sábio falarmos menos e pensarmos mais antes de falar, especialmente a falar das coisas de Deus, ao exaltar o nome de Deus, ao colocar o nome dele, que é o nome que está acima de todo nome. Que tenhamos temor ao Senhor, irmãos, pois isso será bom para nós. E ensinemos isso aos nossos filhos, ensinemos isso aos nossos netos, que tenham temor devido à reverência que deve ser dada ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça.